Olá, irmãos. Hoje nós vamos meditar no livro de Hebreus, capítulo 5, sobre a questão do sacerdócio de Jesus. A função sacerdotal sempre foi uma função muito importante na vida dos hebreus. E eles tinham nessa função um relacionamento que eles tinham direto com Deus por intermédio desses homens. Os sacerdotes foram escolhidos do meio da tribo de Levi, foram escolhidos por Deus. E eles tinham a atribuição de cuidar do povo, de interceder pelo povo, de conduzir o culto de adoração e louvor a Deus, de cuidar do tabernáculo e posteriormente do templo. Eles tinham que fazer os sacrifícios que eram oferecidos pelos pecados e as celebrações das festas fixas que estavam previstas no calendário do judaísmo. O sumo sacerdote é aquele sacerdote entre os levitas que era considerado o chefe desses sacerdotes. Com o passar do tempo, o sumo sacerdote ele foi ganhando uma tal relevância no meio do povo que ele passou a ter influência política, inclusive, se constituindo, por final, como o chefe do sinédrio. E o sinédrio é aquele grupo de homens que conduziam, que governavam o povo de Israel. Então, o sumo sacerdote, ele tinha essa função, entre aspas, política, e também tinha a função sacerdotal no aspecto religioso, e sendo ele a única pessoa entre os sacerdotes que, uma única vez por ano, tinha acesso ao ambiente do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, para ali levar e oferecer o sangue do sacrifício pelo pecado do povo e derramar sobre o propiciatório, a fim de que Deus pudesse recebê-lo e perdoar o pecado do povo. O sacerdote é aquela pessoa, o sumo sacerdote é aquela pessoa que tinha acesso à presença de Deus no Santo dos Santos. É aquela pessoa que fazia a intercessão entre o povo e Deus. Então o povo depositava naquela pessoa do sumo sacerdote um grande respeito, uma grande admiração, uma grande consideração. O judaísmo sempre pregou a vinda de um Messias que haveria de libertar o povo de Israel da sua condição. E eles esperavam, aguardavam e tinham consciência de que esse Messias prometido, que viria no tempo determinado por Deus, ele viria na condição de rei, profeta e sacerdote. Então, natural que eles aguardassem uma pessoa com grande poder e autoridade. No advento da vinda de Jesus e com a implantação do cristianismo, os cristãos então passaram a anunciar a Jesus Cristo como o Messias prometido. E nós estamos aqui falando a respeito da carta escrita aos hebreus cristãos, aquelas pessoas que, devido às circunstâncias, estavam sofrendo grande perseguição naquela época. Nós devemos recordar que esta carta foi escrita provavelmente em torno do ano 60, mais ou menos, depois da expulsão dos judeus e, junto com eles, judeus cristãos de Roma, e eles estavam dispersos, e os judeus que se convertiam ao cristianismo, além de tudo, eles sofriam severa perseguição dos seus patrícios, dos seus compatriotas, dos outros judeus não convertidos. Então eles perdiam emprego, eles eram denunciados, eles eram perseguidos, perdiam suas propriedades, muitas vezes eram torturados e podiam chegar até o limite de serem mortos por causa da sua fé. Em virtude disso, muitos dos judeus cristãos estavam desanimando no correr do tempo com
tão severa perseguição. Daí a redação dessa carta, ou desse texto enviado aos os hebreus, os judeus convertidos. E quando esses cristãos começaram a pregar a esses judeus convertidos as características do Messias que eles aguardavam, que é anunciado como Jesus Cristo, que exerciam as funções de rei, de profeta e de sacerdote, nós encontramos um problema. O problema é que Jesus sendo rei, ok. Jesus sendo profeta, ok. Jesus sendo sacerdote, eles ficavam mais como? Mas por que a dúvida? A dúvida era porque nós sabemos que o sacerdócio é um ministério levítico, da descendência da tribo de Levi. E Jesus era de descendência de Davi, da tribo de Judá. Além do mais, Jesus ele não veio simplesmente como um sacerdote, ele veio como o sumo sacerdote, aquele que teria livre acesso à presença de Deus para interceder pelo povo. Então, as características de Jesus como sumo sacerdote, ela era uma condição que trazia certa apreensão, certa reserva aos judeus cristãos. Mas a palavra, a carta dos Hebreus, fala que Jesus não era um simples sumo sacerdote, como foi Arão, como foram os seus sucessores. Jesus ele era o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, conforme está registrado no versículo 10 do capítulo 5. E quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi aquele rei de Salém que se apresentou a Abraão quando ele fez aquela guerra contra os reis de Sodoma e Gomorra e libertou o seu primo, o seu sobrinho. Então ele apresentou a Melquisedeque os dízimos. E a carta aos Hebreus então relata que Jesus não é sacerdote segundo a ordem dos homens, mas sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior, uma ordem sacerdotal superior. Só que sobre Melquisedeque, o autor vai tratar mais particularmente deste assunto no capítulo 7 de Hebreus. Portanto, nós não vamos mencionar ou entrar em detalhes aqui dessa situação. Mas nós vamos procurar aqui pegar características de um sacerdote para ver que Jesus, de fato, preenche e atende essas exigências para o exercício do ministério sacerdotal, para que ele possa exercê-lo entre os homens, entre as tribos de Israel, entre os judeus cristãos. A primeira característica que a gente tem que observar é que Jesus ele foi escolhido de entre os homens, conforme está no versículo 1, que é uma exigência, que de entre os homens será escolhido o sacerdote. E Jesus, ele é homem, como todos nós, ele tem a sua natureza humana proveniente do nascimento de Maria. Então ele é perfeitamente um homem e foi retirado do meio dos homens. O ministério sacerdotal não cabe a outra espécie, como por exemplo a anjos, mas a homem. Jesus atende plenamente a essa exigência. Outra característica do sacerdote é que ele deve ser dedicado aos assuntos concernentes a Deus, ao cuidado do povo de Deus. E Jesus ele demonstrou isso em toda a sua vida, no cuidado que teve para com o povo de Israel, na assistência aos famintos, na assistência aos doentes, aos aleijados, aos endemoniados, aos oprimidos. Então Jesus ele exerceu esse ministério do cuidado da obra, da criação de Deus. Jesus, então, ele atendeu mais uma exigência do ministério sacerdotal. Outra característica também do sacerdote é que ele deve condoer-se das misérias dos homens.
E o sacerdote, então, é exatamente pela sua função, ele deveria compreender, auxiliar, socorrer, interceder pelos homens que viviam em aflição e em pecado. E Jesus fez isso totalmente. Jesus, ele, tendo a natureza humana, ele sofreu todas as situações, os pesares, as dores, as provações dos homens. Ele sabia o que é padecer pela nossa fragilidade. Ele sabia como é difícil o homem viver sem pecar. Então ele conseguia entender e condoer-se da nossa miséria. Por isso, ele também atendia a essa exigência do ministério sacerdotal. Outra exigência do ministério sacerdotal é que o sacerdote deveria oferecer sacrifícios. E Jesus fez isso. O sacerdote ele fazia isso toda vez que alguém vinha oferecer um animal ou alguma coisa como oferta, um sacrifício pelo pecado. E Jesus, ele ofereceu-se a si mesmo. Diferentemente do sacerdote, que tinham que oferecer sacrifício pelo pecado do povo e pelo próprio pecado, porque eles eram imperfeitos, homens pecadores, Jesus, sendo sem pecado, não ofereceu animal como eles ofereciam, mas ofereceu-se a si mesmo como Cordeiro Santo, Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Pascal. Ele, Jesus, sim, atendeu plenamente essa exigência do ministério sacerdotal de oferecer sacrifício. Outra característica também importante é que o sacerdote é um ministério que foi ordenado por Deus e foi instituído por Deus. Tanto que o primeiro sacerdote, o sumo sacerdote, Arão, foi por Deus instituído, conforme está registrado no livro de Êxodos, capítulo 28, versículo 1. Vamos ler? Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, Jesus, assim como Arão, ele também foi instituído por Deus, conforme está nos versículos de 4 a 6 do capítulo 5 de Hebreus. Veja lá o que está registrado. Né? Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então a gente vê aqui, nesses versículos de 4 a 6, que Jesus ele foi chamado por Deus, assim como Arão o foi, para ser sumo sacerdote. E ele confirma o que está registrado em Salmos capítulo 2, versículo 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E também o que está registrado no Salmo 110, 4, que diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme eu falei, uma ordem superior e que vai ser tratada mais à frente. Então, outra característica do sacerdote é que ele precisa ser capacitado, e Jesus ele foi capacitado. E a capacitação do sacerdócio de Jesus se deu ao longo de toda a sua vida. Porque ao longo de toda a sua vida, Jesus aprendeu o que é viver como homem. Jesus, homem, sofreu todas as privações, todas as provações, todas as tentações, todos os pesares que um ser humano normal sofre. Ele aprendeu nesse tempo a oferecer forte clamor e oração, conforme está lá no versículo 7 do capítulo 5, em que ele oferece forte clamor
e orações a Deus. Ele aprendeu a clamar, ele aprendeu a interceder, ele aprendeu a buscar de Deus a sua graça e a sua misericórdia. Também Jesus aprendeu a viver vida piedosa, porque ele, como ser humano, ele padeceu das nossas mesmas agruras, nossas mesmas dificuldades, e ainda assim ele buscou viver uma vida santa. Viver piedosamente é viver em conformidade com a vontade de Deus. E Jesus, então, ele buscou a plena comunhão com o Senhor, a plena comunhão com o Pai, durante toda a sua vida, dedicando-se ao serviço de Deus e às orações e jejuns. Portanto, Jesus tinha uma vida piedosa. Outra coisa também, ele aprendeu a ter uma vida obediente, submissa à vontade de Deus. E ele teve que aprender a fazer escolhas, assim como todos nós temos que fazer. E ele fez escolhas sempre em conformidade com a vontade de Deus. E nós temos exemplo disso quando ele estava em oração às vésperas de ser preso para ser morto, em que ele orou e clamou: Senhor, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, ele abdicou da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Contudo, seja feita a tua vontade. Igualmente, nós vimos que no deserto ele foi tentado por Satanás e várias vezes ele foi instigado a abdicar dessa sua fidelidade a Deus, mas ele escolheu obedecer a Deus. Então, essa vida de obediência, de santidade, de dedicação ao serviço de Deus, essa vida de intercessão e clamor, Jesus praticou. Então, todos os requisitos esperados para o ministério sacerdotal, Jesus cumpriu cabalmente, plenamente. Portanto, ele se constituiu no sumo sacerdote, autor e consumador da salvação de todo aquele que nele crê. O autor dessa mensagem aos Hebreus, ele continua a explicação da questão do sacerdócio de Jesus, porque os judeus cristãos estavam com muita dificuldade de aceitar o Jesus Cristo como sumo sacerdote. Então ele, para tentar explicar isso, ele continua expondo nos versículos 11 em diante as características deles, judeus, e não mais de Jesus. Mas vamos considerar o seguinte: o nosso relacionamento com Deus tem algumas coisas que se dão uma única vez, como é o caso da eleição, como é o caso da adoção de filhos, né? Como é o caso da justificação. Isso é uma obra que pertence a Deus e que é realizada uma única vez para sempre. Uma vez salvo, não tem mais o que fazer, não depende de nós, é uma ação única de Deus. Mas há ações que dependem da nossa providência, do nosso cuidado, como é o caso da santificação. Nós precisamos perseverar em ter uma vida santa, como é o caso do amadurecimento. Nós precisamos perseverar em buscar o conhecimento da palavra, como é o caso do enchimento do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos perseverar em buscar a comunhão com Deus para que nós tenhamos plenitude da comunhão com o Espírito Santo. Portanto, o autor da mensagem aos Hebreus, ele está preocupado com o comportamento daquele grupo de cristãos, porque eles não demonstravam essas características. E ele então passa a apontar alguns problemas no versículo 11 em diante, como por exemplo, ele fala: olha, eu tenho muita coisa para falar a respeito de Deus, mas não há tempo de falar tudo, porque o conhecimento de Deus não se esgota. Pela eternidade, se eu continuasse falando de Deus e conhecendo a Deus, eu não terminaria de conhecê-lo.
No entanto, eles, judeus cristãos, estavam sendo tardios na busca desse conhecimento. Então, fica difícil ensinar para essas pessoas. Além do mais, ele fala no versículo 11 ainda que há coisas difíceis de explicar para os judeus cristãos daquela ocasião. Mas difíceis por quê? Difíceis dado a profundidade do conhecimento de Deus, que é muito vasto, é muito profundo. E não tem como ensinar todas as coisas. Ninguém conhece a Deus. A gente conhece características de Deus, atributos de Deus. Além do mais, a Bíblia que nós temos hoje não era o conteúdo que ele tinha naquela época. A Bíblia, os textos canônicos foram escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, em culturas diferentes, e não estavam reunidas. Estavam escritas em livros, em cartas, em rolos separados. Além do mais, não existiam os registros do Novo Testamento. Havia alguma coisa escrita aqui e ali. Então era difícil ele ter todo o conteúdo para explicar e ensinar aquele grupamento de judeus cristãos, né? Além disso, os judeus cristãos de então, eles demoravam a entender. Eu não sei se vocês já notaram, mas a gente percebe isso na igreja. A gente explica uma coisa para a pessoa, acha que ela entendeu, deu a pouco ela está com a mesma dúvida. Passa um tempo, passa muito tempo e quando você percebe, está com a mesma dúvida. E isso também acontecia com eles. Eles demoravam a entender. Eram ensinados, eram doutrinados, eram orientados. No entanto, quando se dava conta, eles estavam fazendo as mesmas perguntas, estavam tendo as mesmas dúvidas. E por que que isso acontecia? Devido à circunstância que eles viviam, aquela situação de precariedade, a situação de perseguição, a situação de dificuldade de ter acesso ao conhecimento, isso causava neles desânimo, tirava deles a disposição e eles perdiam a vontade de aprender. Então não tinha paciência. Quantas vezes a gente tenta explicar, ensinar para as pessoas, elas não querem ouvir. Simplesmente não estão interessadas. Mas, meu irmão, é importante que você conheça a palavra de Deus para o seu bem, para a sua saúde, para a sua salvação, mas parece que essa mensagem não chega com tanta urgência em algumas pessoas e eles demonstravam esse tipo de comportamento. O autor da carta aos Hebreus, ele demonstra uma certa inquietação quando ele fala que vocês já deveriam ser mestres, conforme está no versículo 12, porque já se decorreram muitos tempos, muitos anos. Essas pessoas provavelmente elas tinham de 15 a 30 anos de conversão. Se considerarmos que a carta foi escrita aproximadamente na década de 60 e Cristo esteve entre eles, morreu com 33 anos, então alguns daqueles poderiam até ter se convertido no advento do Pentecostes. Esses teriam aproximadamente 30 anos de conversão. Outros se converteram depois com as viagens missionárias de Paulo e outros pregadores, né? E provavelmente esses teriam de 10, 15 anos de conversão, portanto não eram neófitos, eram pessoas que já tinham ouvido falar a palavra, já tinham sido instruídos por um bom tempo. E ele chama a atenção dessas pessoas. No versículo 13 ele fala: irmãos, quando um crente não cresce, ele se torna um fardo, um peso a ser carregado. A gente carrega com amor, com misericórdia, mas é um peso. Ele deveria estar ajudando, mas não, ele está ali sempre com dúvidas, sempre precisando ser animado, sempre precisando ser empurrado para frente e a pessoa não anda. E esses crentes que não crescem, esses cristãos que não crescem, assim como aqueles judeus cristãos que não cresciam, além de não terem benefício próprio, a dúvida deles começava a causar problema em outros que não tinham dúvida. Então eles colocavam perguntas erradas, dúvidas erradas, e isso trazia insegurança para os outros. O autor está muito preocupado, no versículo 13 mostra isso, com a maturidade desses cristãos.
O objetivo de Deus é que todos venham a crescer e se tornar mestres e não ficar como meninos. Por isso que ele cita a questão do alimento, do leite. Deveriam estar recebendo alimento só, mas estão recebendo leite como meninos. Mas o desejo de Deus, a expectativa de Deus é que os cristãos, e particularmente aquele agrupamento de judeus cristãos, ouvissem a palavra e crescesse e se tornassem fortes e maduros para que pudessem auxiliar. A maturidade cristã é importante para que a pessoa ela seja firme na sua fé. A maturidade cristã ela é importante para que essa pessoa possa auxiliar os outros irmãos. E a maturidade cristã é importante porque ela nos dá capacidade de fazer escolhas acertadas. Portanto, o capítulo 5 de Hebreus, ele fala do sacerdócio de Jesus. Jesus é sumo sacerdote, e como sumo sacerdote, e como rei, e como profeta, ele é o autor e consumação da salvação de todos aqueles que nele creem. E ele exorta os cristãos da época, os judeus cristãos, mas a mensagem vale para nós hoje, a sermos maduros, buscarmos o conhecimento e não sermos tardios no buscar o entendimento da palavra de Deus, mas antes abrir o coração, estudar a palavra, ler, orar e crescer no conhecimento de Deus, para que nós deixemos de ser meninos ou deixemos de ser um peso para a igreja e passamos a ser pessoas que saibam ensinar como mestres a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus e possamos fazer escolhas acertadas em nossas vidas. Espero que a palavra de Deus, do capítulo 5 de Hebreus, tenha sido útil para você, tenha te instruído, tenha te animado a buscar o conhecimento de Deus, porque isso é muito importante, não só para você, mas para aquelas pessoas que você pode levar aos pés da cruz. Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo.